Salve rapaziada, tudo certo? Léo falando, mais conhecido como Nigel, pra quem tá no jogo pelo menos. Hoje eu vou fazer um videozinho rápido sobre os bardos e as odaliscas. E até pra fazer uma propaganda das últimas auras que saíram ali, né? Que foi um dos vídeos já foi o do criador que tá no ar. E esse que tá saindo agora pra aura dos músicos. Antes de tudo, vamos lembrar sempre de deixar aquele votinho no servidor. Para quem não conhece o canal ainda, @psychic.leo ou psychicleo direto, psychic.leo no Instagram. Aqui tem vídeos sobre o servidor de modo geral, algumas dicas de início, dicas de build, alguns vídeos de Woi, e eu pretendo postar mais coisas aqui também. Lembrem também de entrar no Discord do servidor, aqui é onde vocês encontram a galera jogando, servidores para participar da Woi, servidores para farmar, instância. O Flock botou bastante trampo nisso aqui, então vale a pena a gente dar uma verificada e tentar usar mais essa rede social, que é muito útil para o jogo. Certo? Então tá, vamos ao que interessa. Os músicos são classes que servem tanto para dar suporte quanto para dar dano. Um dos features, uma das características únicas da classe dos músicos é que é a única classe que muda de um gênero para o outro. Quando você tem uma conta Family ou cria um personagem Family, menina, vira odalisca, e quando você tem uma conta masculina ou cria um personagem masculino, ele vai virar um menestrel na classe final. Isso acontece por três motivos específicos. Para dar sentido no link, porque o link é para acessar as magias de ambas as classes. Para dar sentido para o dueto, porque tem algumas músicas que precisa de 2 personagens para tocar, e aí você tem que fazer um dueto. E para dar sentido de separar algumas skills específicas. Por exemplo, a cigana pode usar a dança da cigana e o bardo pode usar poema de Brage. Quando eles estão linkados, eles podem usar todas. O que eu nunca testei foi se quando eles estão linkados dá pra fazer dueto com 2 bardos. Pensei nisso agora, mas deve dar. Tem que testar. Bom, vou falar um pouco da build de dano primeiro, e aí depois eu falo da build de suporte. Antes disso, vamos dar uma analisada nas habilidades do bardo. Entre elas, eu vou tentar citar as mais importantes porque tem muitas, tá? Então, o destino das cartas é uma habilidade bem importante, que vai dar várias condições aleatórias, 14 cartas diferentes, que podem dar efeitos diferentes no oponente. Entre eles, tira a revestimenta total, pode dar coma, pode remover os buffs, enfim, tem vários efeitos diferentes. A piada infame, que congela os inimigos. O poema de Brage e as maçãs de Idun, que são muito importantes. O poema de Brage é para diminuir a pós-conjuração das classes, e as maçãs de Idun é para aumentar o HP. Além do mais, tem algumas magias que precisa das duas classes, como o Lamento de Loki, o Ode a Siegfried e, se eu não me engano, Rufar Tambores também é para as duas classes, ou não sei agora. Mas tem algumas aqui que precisa fazer o dueto para conseguir tocar, certo? E aí, no caso, se você tiver com uma odalisca, vai substituir algumas dessas habilidades. A principal diferença é que um usa o Brage e o outro usa a dança cigana. Dança cigana aumenta a mana e o poema de Brage diminui o aftercast. Certo? Então tá. Ambas as classes têm a habilidade flecha melódica. Eu acho que no caso da Oda é o Stiling, mas é o mesmo efeito. Ambas as classes têm uma magia de piada, só que no caso da Oda ela vai dar atordoamento, e no caso do bardo ele dá congelamento. Ambas as classes têm a habilidade vulcão de flecha, que é para dar dano. E outra diferença entre as duas classes é que a Oda usa chicote e o bardo usa a guitarra, ou um instrumento, enfim. Deixa eu pegar um chicote aqui. Chicote glorioso. Perfeito. Então aqui,
a guitarra e o chicote têm o mesmo efeito nos atributos aqui, no caso do dano, né? Então, aumenta o dano à distância em 2%, reduz o delay em 5%, habilidade no vulcão de flecha em 2%, ignora 10% da defesa, 5% de bônus no mais 6 e 1% de aumento a longa distância no mais 9. Essas armas aqui podem ser adquiridas tanto na loja de moeda de caça quanto na loja de cash por 20 cash. O difícil é colocar ela mais 9 sem quebrar, né? Não preciso nem dizer que isso aqui foi fruto de compra, porque eu sou muito azarado e mesmo no evento eu quebrei tudo. Então tá. No quesito de dano, o que vai influenciar o dano do bardo é o atributo destreza. Então você vai querer colocar o máximo de destreza possível e tentar colocar o ESPD em 190. O meu não tá porque eu não caprichei muito para isso, mas o ideal é que você coloque em 190 para conseguir dar o máximo de vulcão de flecha seguido um do outro. E aí o dano do bardo vai ser influenciado pela destreza e pela velocidade com que você consegue bater, tá? Então vamos dar uma visualizada rápida nos equipamentos para a gente dar uma olhada em como é que ficou o dano. Aqui eu tô com o chapéu do capitão e uma carta de Maia Macho. Se você não tem a carta de Maia Macho, você pode substituir por alguma carta de força que vai aumentar bem pouquinho o seu ataque, mas é melhor do que tentar arranjar carta de destreza, porque daí você vai ter que ter o seu equipamento refinado até mais 10 para pegar uma carta que diminui 4 de destreza, mas aumenta quando você consegue refinar, e aí no mais 10 você ganha alguns atributos. Se eu não me engano, eu não lembro agora se tira 4 ou se tira 6, mas é uma jogada de compensação. Ou uma carta de Vesper que é MVP, e aí é muito difícil de pegar. Mas, se não, é Maia Macho ou Vanberg, tá? E aí o chapéu dá mais 3 de destreza, mais 3% de HP e 4% de defesa contra o humanoide. Pode ser substituído pelo RWC, que dá 5% de defesa, 5% de ataque, 15% de SPD e 2 em todos os atributos. Só perde 1 de destreza, no caso. Aqui eu estou usando a Aura do Músico. Isso aqui é muito legal. Foi lançado recentemente. Dá 3 de destreza, 2% de dano a longa distância, 3% com a habilidade Vulcão de Flecha, 1% de defesa em humanoide e 2% de redução geral. Eu montei um Diint aqui também para mostrar, só que no Diint eu estou usando óculos porque aqui o que conta é a inteligência e a Aura do Músico não dá inteligência, eu não precisei comprar 2, não teve necessidade. Mas se você tem dinheiro sobrando, coloca a Aura do Músico que você vai ganhar a redução de delay e 1% de defesa, certo? Aqui eu estou colocando um Orc Herói para garantir a minha tolerância a atordoamento, mas pode ser substituído por outra carta Maia Macho, se você conseguir colocar os 80 de VIT necessário para ficar imune a stun, ou se você não ligar para ser atordoado. Mas ser atordoado faz um mal gigantesco. Na capa eu estou usando um manto Diabolos com 3 de Dex, mas pode ser substituído por uma malha com carta de Dama da Guarda. A guitarra que eu já mostrei. No escudo eu estou usando o Valk com carta de Prometeu, como sempre. Pode ser substituído por um Brad ou um Broquel de Pedra. Na capa eu estou usando um Manteal Diabolos, mas pode ser substituído por uma Proxy. No pé eu estou usando uma bota Diabolos, mas pode ser substituído por uma Divergentes. Ou por uma bota de Loki, que também faz um efeito legal, vai dar 1 de destreza ainda por cima. E os Mejins é 2 Mejin de Dex mais 8 com carta de Zeron para bater o máximo de destreza possível. Com tudo equipado, concentração batido e todos os buffs, eu consigo 99 mais 72 de destreza. É possível subir mais isso aqui, mas aí eu teria que caprichar mais nos equipamentos. E o dano fica mais ou menos assim. Certo? Então, para conseguir castar mais vezes e mais rápido, que nem vocês viram na Oi, ou pelo menos quem estava lá viu, é importante que esteja com o set da BG, que vai dar 25% de redução de delay, e em cima do Brage e com 190 de SPD, para bater naquela velocidade absurda. Fora isso, vai ser meio lentinho mesmo, tá? O celular também tem um delay menor, então o dano no celular fica legal. Para quem está jogando no mobile, essa é uma classe excelente para você testar. Perfeito?
E aí você pode considerar esses equipamentos para odalisca também, e é só substituir a guitarra pelo chicote. Vamos lá. Para fazer o bardo de suporte, o atributo que mais conta é a inteligência, certo? Então, nesse caso aqui, as habilidades são as mesmas, eu estou usando a mesma classe, eu fiz duas classes iguais aqui com equipamentos diferentes, certo? Aqui nessa conta eu não tenho VIP 2, então para mim não gastar os meus stuffs de food, considerem mais 10 de int do coquetel de sopro do dragão. Que aí bateria, em vez de 99 mais 41, bateria 99 mais 51. E aí aqui o ideal é eu mostrar os equipamentos para vocês e falar que o Brage conta pelo tanto de inteligência que você tem. Nesse caso aqui eu uso 99 de int, 80 de vit e normalmente o que sobrar é index, mas aqui eu botei um pouco de força para carregar mais coisa. Só que pode ser tudo index no caso, tá? Não tem necessidade de colocar força. É só você botar o passe antigravitacional e usar o restock. Então, máscara da morte com carta diária. 4 de int na máscara, mais 2 na carta. 2 de int aqui, porque não tem nenhum equipamento no lugar da aura ou do óculos que você consiga colocar aqui de int. Então só a carta de Scylla já resolve. Pode ser um óculos escuro ou até um óculos normal de quest. Búbalo roxo para dar mais 2 de int. Qualquer armadura com 3 de int para somar os 3. E se faltar 1 de int ainda, pode substituir o cavalo marinho por uma carta de druida maligno. Aqui eu tô com 3 cartas de larva de centopeia, mas se você colocar druida maligno, você pode trocar a última carta por uma golem para deixar sua arma indestrutível. Mesma coisa, escudo de Valk com carta de sapo de Tara. Aqui é importante a Aliote, porque para classes arqueiro, noviço e magos vai dar 2 de int. A bota não tem nada aqui de int, a não ser que você tenha a bota de Loki, mas aí pode substituir também. E aqui basta que você coloque 2 Mejin mais 4. Nesse caso aqui o Mejin não precisa estar nem mais 6 nem mais 8, você não precisa gastar esse dinheiro para fazer essa build. Se você tem o dinheiro e quer gastar, mete bronca, porque o Mejin também dá um pouco de hard death, mas o mais 4 é o suficiente. E aqui você coloca cartas de defesa daí, tá? Hand ABC, Horong, Fumacento, porque não tem nenhuma carta no acessório que vai te dar int. E com isso tudo você já fecha os 150 de int, que vai aumentar o máximo possível diminuir o máximo possível de aftercast para a classe que você está tentando ajudar. A mesma coisa serve para Oda com Dança da Cigano, quanto mais int ela tiver, mais mana ela dá. E a build segue a mesma, somente substituindo a harpa de Nepenthes por um chicote de raio, eu não lembro exatamente o nome, eu acho que é enguia elétrica, ou pelo próprio chicote de Nepenthes, que também dá 2 de inteligência e tem 2 slots. Aí você consegue colocar 2 cartas de larva ou 2 cartas de necromante. E aí você vai fechar os 151 de int que precisa para fechar essa build. Certo? Então aqui já ficou um pouquinho mais rápido, ainda não tem o delay todo que precisa, nem a agilidade toda que precisa, mas já está um pouquinho mais rápido. Perfeito. Isso basicamente é o que faz o bardo. Build de int para dar suporte, build de dex para dar dano, vitalidade para garantir o anti-stun e agilidade para garantir o 190 de SPD. Poema de Brage para buffar, maçãs de Doom para buffar, vulcão de flecha para bater, destino das cartas para aplicar status. Existe o bastão Eremod, mas essa habilidade é bem difícil de você usar, precisa resetar a build da classe que você vai estar utilizando e colocar os atributos depois. E ele passa todos os atributos para... Ah, não é Eremod, perdão, é controle de marionete. Controle de marionete. Essa habilidade faz com que você dê todos os seus atributos para alguém que você está usando como marionete. Só que para compensar o máximo possível, você tem que estar com os atributos resetados na outra classe e atribuir os pontos depois que você usou a marionete. É bem difícil de usar, bem manhoso, mas fica bem forte quando está com todos os atributos distribuídos. Perfeito? Então é isso, galera. Esse é o tutorialzinho rapidão de bardo para vocês utilizarem na guerra e no PVP.
Tamo junto e é isso. Câmbio, desligo.